Meu nome é Kleber Tasquim, eu sou professor de língua portuguesa e francesa na rede estadual de ensino. Também sou dramaturgo e produtor cultural vinculado ao SATED. Essa nossa ação se inicia com nós discutindo um pouco sobre o que é teatro, sobre o que é dramaturgia, como que o teatro, como que a dramaturgia acontecem no Brasil, quando que ela começou a acontecer, e também discutindo a relevância e a importância e como que a arte, a dramaturgia e o teatro dialogam com o cenário atual. Essa ação, as discussões que serão postas aqui, vêm de inquietações minhas geradas a partir da releitura do texto Futuro do Drama, do dramaturgo francês Jean-Pierre Sarrazac, que ele escreveu em 1981. Naquele momento, ele escreveu que a arte, o teatro, o drama, a dramaturgia precisava representar o presente. De que forma? Não era só reproduzir o presente, mas também renovar o cânone, transformar, repensarmos como que a arte pode provocar o nosso tempo presente. Mas como então ilustrarmos e escrevermos sobre o presente? Numa quase contramão, eu trago Adorno para essa discussão junto com Sarrazac. Adorno vai escrever, pós-Auschwitz, a seguinte frase: escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas. Enquanto Sarrazac vai nos provocar, nos dizendo que a arte deve escrever o presente, Adorno nos provoca a inexistência de poesias possíveis pós-Auschwitz. Então, nós não deveríamos escrever mais depois de Auschwitz? O que será que Adorno quer nos dizer com isso? Para entender um pouco melhor, a gente tem que entender o sentido de reificação. Quando a gente entende reificação, lá com Marx e com a Escola de Frankfurt, a gente entende que Adorno vai nos alertar que nós, seres humanos, nós perdemos a nossa humanidade. De que forma? Nós tratamos outros seres humanos como coisas. Esse processo de reificação, a grosso modo, a gente pode chamar de coisificação. E quando nós coisificamos, reificamos as nossas relações sociais, nós perdemos a humanidade. E quando nós perdemos a humanidade, que tipo de poesia nós podemos escrever? Se a poesia é uma essência humana, algo que nos eleva ao sublime ou nos abaixa ao grotesco, mas sem perder a sua qualidade estética, sensível, sensorial, sinestésica, será que nós não estamos reificando as nossas relações? E aí? Será que neste nosso presente, será que Adorno, vislumbrando o cenário brasileiro atual, diria que há poesia possível para depois do Covid? Eu, sinceramente, não tenho resposta para isso. Duvido que ao final da nossa conversa nós tenhamos uma resposta. Mais do que buscar por alguma solução fácil, eu acho que a nossa ideia aqui é propor uma reflexão, é propor pensarmos sobre se há ou não poesia e como essa poesia pode vir a acontecer. Como que essa poesia vai se fazer presente. Mas a gente vai ficar aqui discutindo um pouquinho, um recorte muito pequeno da literatura dramática brasileira, sobretudo a literatura dramática brasileira do século XX. A gente vai fazer um recorte histórico porque eu acho essencial para que nós consigamos observar isso, mas também nós vamos fazer um levantamento histórico. Desde 1500, quando que foi que o teatro chegou no Brasil, como que ele se desenvolveu até a contemporaneidade. Então vamos lá, vamos voltar para 1500, certo? Os primeiros movimentos teatrais, coreográficos brasileiros datam de festividades indígenas. Claro que antes dos portugueses chegarem aqui, nós não temos como documentar, nós temos como documentar efetivamente essas coreografias, essas festividades. Com a chegada dos portugueses e a literatura colonial, principalmente, que vai escrever as cartas do Brasil para Portugal, começam a ter evidências
de festas e celebrações pelos índios, sempre muito mal vistas pelo olhar do colonizador. E a partir disso a gente tem o primeiro grande movimento teatral brasileiro, que é a literatura catequética trazida pelo padre José de Anchieta. Depois, Sábato Magaldi, que é um teórico literário, ele vai dizer que no século XVII e XVIII há um fenômeno chamado vazio cultural no teatro brasileiro. Não se tem uma produção teatral, produção dramatúrgica efetiva. Tudo isso muda no século XIX com a chegada de Dom João. Dom João vai chegar no Brasil e querer que se construa grandes teatros, grandes palacetes às artes. Tudo bem, legal, bacana. Só que como tudo que acontecia nessa época no nosso país não era voltada à população pobre, à população negra, e sim para os ricos e os abastados desse período que iriam consumir as grandes óperas, os balés e as grandes peças, todas vindas da Europa, não se produzia aqui, né? Ainda no século XIX, nos meados finais, a gente começa a ter uma nova manifestação teatral brasileira com Martins Pena. Martins Pena vai escrever O Juiz de Paz na Roça, que vai ser o grande marco teatral brasileiro até então, que é a primeira obra escrita de comédia de costumes no Brasil. Comédia de costumes, para quem não sabe, é um texto dramático que vai falar dos costumes, das manias, da sociedade no seu mais íntimo, mas sempre de forma bastante crítica, muitas vezes utilizando do cômico, mas muito ácida. O Brasil vai receber outro grande movimento, que é o teatro de revista, que é um teatro importado também da França, dos grandes espetáculos burlescos, que são teatros de exaltação da vida boêmia, teatros musicais com as grandes vedetes, muitas plumas, muito paetês, que inclusive vai ter presidente no século XX, ali para 1930, que vai ter um grande caso com uma das grandes vedetes. Ai, gente, briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. E já fazendo, portanto, um gancho com a década de 30, tendo em vista que o Brasil passou, a arte brasileira passou por um momento crucial, que foi a Semana de 22, em 1930, Oswald de Andrade lança uma das obras mais flagrantes da nossa literatura dramática brasileira, que é O Rei da Vela. O Rei da Vela foi escrito em 1930, lançado em 1937, porém nunca foi encenada nesse período. Ela só foi possível ser encenada em 1967, 30 anos depois do seu lançamento pelo Teatro Oficina. Então, nós temos a primeira obra que eu separei para nós discutirmos um período atípico, o getulismo, e como que a arte, como que a literatura confronta este período, confronta a ascensão e queda do capitalismo em função da crise de 29, desse período entre guerras, da iminência da Segunda Guerra Mundial e da ascensão nazi-fascista, dos movimentos fascistas espalhados pelo mundo todo. Eu vou deixar um trechinho bem curto por conta dos direitos autorais e tudo mais, mas que mostra a acidez do texto de Oswald de Andrade. Eu vou mostrar dois vídeos. O primeiro é da montagem de 67 e um outro que é 50 anos depois. E aí a resposta de Sarrazak se satisfaz. Sim, reflete tanto o presente que quando ele é montado em 2017, nós temos o quê? Nós temos questões que ainda perduram. Italo Calvino vai escrever que um clássico é aquele cujas questões se prolongam, se dilatam no espaço quase que etéreo da nossa história, tá? Mas sigam com os dois vídeos aí. Quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Erdo um tostão em cada morto nacional. Somos uma barricada de Abelardo. Um cai, outro substitui. Será que o Rei da Vela
como Sarrazaki viria a escrever 50 anos depois, representaria aquele presente, subverteria o cânone e então deflagraria o presente? Então nós temos um Estados Unidos quebrado, uma economia mundial quebrada, nós temos uma Primeira Guerra Mundial mal resolvida, nós temos as vanguardas europeias questionando os movimentos artísticos todos, questionando a arte toda, nós temos a Semana de 22 no Brasil, nós temos uma ditadura populista no poder, nós temos uma economia quebrada e nós temos Oswald de Andrade, nós temos o Rei da Vela. E quem é este Rei da Vela? O Rei da Vela em questão era Abelardo. Abelardo era um agiota que ficou rico vendendo vela. E aí a gente pode fazer várias relações. Como que alguém fica rico num período tão obscuro como este? Vendendo luz, vendendo vela. E então, ficando rico, ele passa a emprestar dinheiro a pessoas. E essas pessoas se enjaulam. No texto do Oswald de Andrade, a mordaça, a dívida, vem em forma de jaula, nos tratando, olha lá a reificação, nos tratando como coisas, como animais, perdendo completamente a humanidade. E Abelardo conhece Heloísa de Lesbos, uma capitalista quebrada, ascendente de grandes fazendas que quebrou, e vê num casamento fraudado com Abelardo a chance de se elevar novamente. Então nós temos a cidade versus o campo, a cidade rica versus o campo quebrado. Nós temos o interesse de dois núcleos familiares, a classe alta e a classe baixa, se unindo por um bem maior, que é o capitalismo. Avançando uma década, nós temos um outro grande movimento extremamente importante, que é o teatro experimental do negro. Nós temos que levar em consideração que em 1940 a gente não fazia nem meio século direito que nós tínhamos abolido a escravidão. Então, se isso é um problema ainda hoje, imagine como era na década de 40. Nós não víamos atores negros nos palcos, nós não víamos atores negros ocupando papéis principais. Nós víamos eles fazendo os papéis menores, papéis inferiores, papéis de fundo de palco. Então, Abdias do Nascimento resolve repensar as estruturas teatrais. E ele cria o Teatro Experimental do Negro. Qual que era a grande proposta? Colocar justamente esses atores negros na frente do palco. E eu destaco aqui a peça Sortilégio, que foi escrita em 1957, se eu não me engano, e conta a história de Manuel, que é negro, filho de Exu, no terreiro de Candomblé, e que, para ascender na vida, desfaz de suas culturas negras, se desfaz da sua religião do Candomblé, da sua cultura afro-brasileira, se forma em direito e busca advogar em território branco, digamos assim. E lá ele se apaixona e casa com Margarida, uma mulher branca. Então aí nós temos uma discussão racial muito forte, num período muito forte também, que é a década de 50, a gente tem que levar em consideração a segregação dos Estados Unidos, todos os movimentos das guerras civis no continente africano, e o Brasil ainda montado em todo o seu preconceito, todo o seu racismo, que reverbera tragicamente até hoje. E essas duas obras evidenciam, sim, que Oswald de Andrade representou o presente em 1930. O seu relato, o seu texto, a sua crítica, a sua acidez, o seu posicionamento, o teu presente, a poesia naqueles tempos difíceis, tempos de final de Primeira Guerra, tempo de entreguerras, tempo de iminências da Segunda Guerra Mundial, iminências estas de Auschwitz. Nós temos poesia, e também nós temos poesia com o Teatro Experimental do Negro. Então nós temos presentes, nós temos poesias
possíveis nestes períodos, tá bom? E em 1967 nós temos a primeira incursão do músico, do compositor, do autor Chico Buarque, que vai escrever sua primeira obra, Roda Viva, que viria a ser encenada em 1968 pelo Teatro Oficina. Roda Viva é uma peça extremamente crítica, extremamente ácida, muito ácida, que conta a história do cantor Benedito da Silva e seu anjo da guarda. Por conta da grande ascensão dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial e das influências do próprio Estados Unidos na ditadura militar brasileira, o anjo resolve que Benedito da Silva mude seu nome para Ben Silver. É uma peça que continua com o seu tom ácido, porém os excessos em sua magnitude, sua inteligência atualizou, de modo a modernizar a peça sem mudar tanto a estrutura do texto. E ainda assim, 50 anos depois, a coisa estar plenamente ativa. Do Deus dólar deita e rola, é a nossa salvação. Benedito, Benilempe, Lampião. Eu já vou partir pro tapa. Eu vou fazer o diabo, ou risco este cara do mapa, ou me acabo. Então nós temos, olha só, o próprio Teatro Oficina refaz O Rei da Vela de 37 e refaz o Roda Viva de 67. Aqui agora, no século XXI, pós 2016, 2017, e ainda assim assuntos extremamente atuais, extremamente as questões muito habituais da nossa contemporaneidade. Então, Sarrasaki, eu vou sempre afirmar isso, está certo, a arte imita o presente, ou deveria imitar. E quando a faz, ela se torna essa imponência que é esses textos. Vindo agora para os anos 2000, especificamente 2004 e 2012, nós temos... Eu separei um autor que eu gosto muito e que tem tudo a ver com o Brasil, devido à sua escrita bastante interiorana, com muitas referências nordestinas, que é o Newton Moreno. Eu separei duas peças, Agreste, de 2004, que tem um flerte maravilhoso com o Grande Sertão, e Maria do Caritó. Firmou-se frente ao buraco uma mulher. Nova roça, o dia amanhecia. Muito tempo. São Judas Tadeu, casar me quereu. São Ludovico, um moço muito rico. São Nicolau. Agreste vai lidar com a homossexualidade. Um casal no interior, possivelmente no interior do Nordeste, o marido morre. E a mulher viúva vai fazer os preparativos do funeral, dar banho, trocar de roupa, e conta com a ajuda de alguns vizinhos. Neste momento, descobre-se que o marido, na verdade, não é marido, é uma mulher. De um lado, nós temos os vizinhos, que daí surtam em preconceito, do outro, nós temos a mulher, que, de uma forma muito singela, não imaginava que o marido era mulher. Tamanha a sua singeleza, tamanha a sua inocência e a sua pureza. E mesmo com todos esses atributos, vai ser duramente criticada e duramente violentada por esses vizinhos. Vou parar por aqui, porque tem muita história aí e vale muito a pena ler. Então nós temos um presente aí a ser discutido. E por sua vez, Maria do Caritó, que eu acho que se aplica muito a este momento nosso, pós-2018, mesmo que ela tenha sido escrita em 2012, mas eu acho que é quase que um advento do futuro. Maria do Caritó é uma mulher também num possível interior nordestino, numa cidade fictícia, que tem um santo padroeiro fictício, e ela, uma mulher de seus quase 50 anos, virgem, foi dada pelo pai, oferecida ao santo padroeiro do local.
Então, todas as noites ela acorda, o pai amassa suas roupas para tirar o seu suor da noite e doa o elixir da Virgem como líquido sagrado. E a peça, que é uma farsa, vai se desenrolando e você descobre que, na verdade, a Maria do Caritó, que essa santa é uma figura ingênua, mas ela é utilizada pelos políticos que a utilizam, essa figura religiosa, uma figura mítica, milagrosa, para conseguir o voto das pessoas. Quaisquer relações com a contemporaneidade não é uma mera coincidência. Fechamos essa primeira parte, que é discutirmos o presente. A arte discute o presente. Temos isso exemplificado, certo? E agora vamos entender como que se estrutura um texto dramático, como que ele se monta, quais são suas principais características. Um texto teatral, assim, nós chamamos ele de um texto incompleto. Por quê? Porque, por exemplo, nós lemos aqui Abelardo e Heloísa. Heloísa senta-se sobre a maca, travessão. Que desgraça, meu bem, que pena, que pena. Enquanto num romance, certamente estaria Heloísa. Entra Heloísa, senta-se sobre a maca, vira-se para Abelardo e diz. Você tem uma descrição maior de cena. E no texto teatral você não tem porquê. Porque ele é um texto que, para ele efetivamente acontecer, ele precisa ir para a cena. Ele precisa se corporificar. Ele precisa acontecer em cima de um palco, ou na rua, enfim, aonde for a montagem. Mas ele precisa saltar das páginas, ele precisa sair destas palavras escritas e ir para as palavras ditas, para as palavras dançadas, para as palavras cantadas. Tudo que leve essas letras, essas palavras a saltarem do texto. Por isso que nós chamamos ele de texto incompleto. Mas na sua estrutura ele é completo. Ele tem a história, tem um começo, um meio, um fim. A história tem seus personagens. Os personagens podem ser quadrados ou redondos, ou seja, não se alteram e surpreendem no final, que é o caso, por exemplo, do Abelardo, no Rei da Vela. Mas tem algo que nós chamamos de curva dramática, enfim. Vou explicar todos esses pontos. Toda peça de teatro, todo texto, começa com algo que nós chamamos de argumento. O que é o argumento? É sobre o que você quer falar. Qual a relevância do que você quer falar? Como que a sua história vai se desenvolver? Então a gente tem algo que chama enlace. O enlace é enlace mesmo. Quando a gente já enlaça, nós amarramos. Então é você amarrar os personagens, amarrar a coreografia, a encenação, a iluminação. Isso no caso da encenação, claro, né? Porque no texto você não vai ter todos os elementos. Você vai ter o leitor, você vai ter o espaço, você vai ter os personagens. Então, enlace é isso. É você criar essas amarras, é você criar a história. E aí nós temos os personagens. E aí os personagens podem ser planos ou redondos. Personagens planos são aqueles personagens que geralmente são tipos. Os personagens muito característicos, muitas vezes eles são caricaturas. Na alta literatura, por exemplo, a gente tem o Sancho Panza de Don Quixote, que é um exemplo de personagem plano. Que o seu desenvolver na história não impacta a história com evoluções, com epifanias. E nem por isso quer dizer que ele é um personagem significante para a obra. Por outro lado, nós temos os personagens que nós chamamos de redondos. Estes, sim, são personagens mais complexos, personagens que passam por uma evolução ou involução, passam por um momento epifânico durante a história. Aquele personagem que pode te surpreender, que surpreende o narrador. Por exemplo, a Medeia, dos grandes teatros gregos, a Macabeia, da Clarice Lispector. São personagens cuja construção são mais elaboradas e nem por isso melhores que os planos.
Ambos são importantes para que a trama se desenvolva. E aí nós temos um outro grande momento que é dentro da dramaturgia, o ápice, que é a curva dramática. Pense numa curva mesmo, numa curva dramática. Você pode fazer diversos tipos de desenhos de curvas dramáticas. Você pode subir com a sua tensão, sobe, 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 vai gerando aquela tensão, tipo um suspense, aquela tensão, e você rompe com essa tensão, você cria uma curva dramática, que é onde a história, o enlace, alcança o seu ponto máximo. Passada a curva dramática, nós temos o desenlace. E aí o desenlace ele pode ser positivo ou negativo. O desenlace pode ser, você puxou o presente abriu, você puxou e o nó ficou mais forte e não se desenvolve. Por exemplo, em Dom Casmurro, o desenlace não é positivo. No sentido de que o desenlace não revela o presente, o miolo. Por sua vez, outras obras, como a própria Medea, por mais que seja muito triste, mas tem um saldo positivo, tem uma conclusão à história. Então não é porque a história, a peça, o texto, o livro não termina do jeito que se espera, que faz dele um bom ou um mau texto, mas sim a construção. E aí, falando em construção, nós temos que entender que o texto dramático, ele também tem uma construção diferente do que é a prosa e do que é a poesia. Dentro da prosa, dos romances, dos contos, das crônicas, nós temos um recorte muito específico de tempo, curto. Nos romances nós temos aí um tempo mais dilatado. E aí, a depender de quem escreve, vai ser um texto com muitos adjetivos, a lá José de Alencar, a lá Iracema. No teatro a gente tem, ele é diferente. O texto começa aqui, ó. Abelardo e Heloísa, Abelardo primeiro e Heloísa. Pronto, você não existe um convite à entrada, eles já estão em cena, é isso que indica. Heloísa, abre um parênteses, e aí vai do autor, vai do dramaturgo, como que ele vai colocar esta nota. Esta nota nós chamamos de rubrica ou didascália. Heloísa, abre parênteses, senta-se sobre a maca. É para nós termos uma ideia do que está acontecendo na cena. Travessão, indicando fala, não é obrigatório. Que desgraça, meu bem, que pena, que pena. Acaba aí. Aí vem uma nova indicação do personagem. Abelardo I. Prefiro ser fraco, Heloísa. Você sabe por que nós íamos casar? Não era de certo para fazer uma homenagem de folhinha. Nova indicação de fala. Que pena, meu Deus. Abelardo I. Terás que procurar outro corretor, você sabe. Nos casávamos para você pertencer mais à vontade ao americano, mas eu já não sirvo para essa operação imperialista. Uma outra parte. Heloísa. Que horror, eu não quero que você vá preso. Abelardo I. Não há perigo, não irei. Abre parênteses, indicação de rubrica, indicação de didascália. Tira um revólver dissimuladamente do bolso. Isso são indicações dos personagens. Por exemplo, se a gente volta algumas páginas, tem aqui a indicação do terceiro ato. O que vai ter aqui? Terceiro ato. O mesmo cenário do primeiro ato, à noite. A cena está atravancada de ferro velho penhorado a uma casa de saúde. Uma maca no chão, uma cadeira de rodas, um rádio sobre uma mesa pequena. A iluminação noturna vem de fora pela ampla janela. Heloísa se lastima, prendendo com os braços as pernas de Abelardo I. Então aqui talvez seja o momento que mais se aproxima com a prosa. Que o dramaturgo ele vai desenhar pelas palavras a cena, o cenário, ou o quadro, ou o prólogo, ou o epílogo. Então, o texto dramático, a dramaturgia tem essas diferenças. Claro que esse texto é o texto comum, um texto básico. Básico que eu digo em questão de estrutura, porque a última coisa que o Rei da Vela é básico. Em estrutura, você tem fala, você tem rubrica indicando o cenário, você tem rubrica indicando quem entra e quem sai, personagem, rubrica da ação do seu personagem, texto, personagem, ação, texto,
personagem, ação, texto. Contudo, é uma dramaturgia que ela se nutre de provocações, principalmente. Ela provoca o intérprete, o corpo do intérprete, a criar. Tá bem? Então nós temos essas diferentes formas de escrita. Assim como na prosa e na poesia há uma grande diferença, grandes características de autores que os diferem, na dramaturgia também os tem. Então, nós hoje discutimos sobre Nilton Morena, sobre Chico Buarque e o Roda Viva, um pouco de Teatro Oficina. Também entendemos um pouquinho de como se estrutura o texto dramático, como que ele se comporta no papel e por que ele é incompleto quando ele não vai para a cena. Para quem sabe, você que está me assistindo possa em algum momento escrever algo, escrever uma peça, escrever uma dramaturgia tão poética e tão forte e representativa pelo nosso presente. Muito obrigado.